Gravar. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, bem-vindos a mais um workshop aqui da Data Business. Hoje nós temos um encontro estratégico voltado para empresários e empreendedores, onde nossa palestrante incrível vai trazer como organizar processos e prioridades dentro do seu empreendimento. Hoje a nossa convidada, ela é super especial. Ela é uma profissional de TI há mais de 20 anos e empreendedora desde 2019. Ela aplica processos e priorizações tecnológicas voltadas para transformar negócios com modelos mais eficientes e escaláveis, além de ser mentora de relacionamento para mulheres, trazendo leveza e equilíbrio para o relacionamento. E agora é com muito prazer que eu chamo a Alessandra Misura. Seja bem-vinda! Obrigada, Juliana. Obrigada, Data, também. Obrigada a todas pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que faz com que empresas cresçam no mundo inteiro. A gente sabe que a TI ali desde os anos 60 chegou para destruir, porque tudo que a gente conhecia era de um jeito e agora é de outro. E a IA veio para mostrar para a gente que a gente tem outro jeito ainda para fazer. Então, eu espero trazer para vocês hoje uma forma revolucionária para o negócio de vocês, porque se vocês conseguirem pegar pelo menos 50% do que eu vou mostrar, especialmente o finalzinho, vocês vão mudar a empresa de vocês para um outro nível de jogo. Combinado? Eu trouxe uma apresentação de slide aqui, gente, porque eu sou apaixonada por esse assunto. Se eu começar a falar assim da boca para fora, eu vou falar muito. Então, vou ter slides que vão me ajudar a focar com muita clareza para trazer para vocês tudo o que vocês precisam. E aí, depois no finalzinho, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou passar tudo de uma vez também para vocês terem o conteúdo completo. E depois vocês podem perguntar, podem ir mandando no chat e aí no final eu respondo todos vocês. Combinados? Sabendo já que o tema é utilizar processos e priorização tecnológicos para você conseguir potencializar sua empresa, a minha pergunta de cara já é: o dinheiro está escorrendo pelos seus dedos? Que eu acho que ele tá, só que você não está percebendo. Então, como é que a gente sai desse caos e faz a empresa escalar com processos e prioridades usando IA? Vamos lá, as técnicas de TI, gente, que as empresas usam sempre. E se elas não usam, elas estão mais caóticas do que deveriam. Vocês já sabem o segredo agora do que faz uma empresa de TI dar certo e dar errado. Meu slide de apresentação, super curtinho, a Juliana já fez essa parte para mim. Eu estou há mais de 20 anos na área de TI, empreendo desde 2019, então é por isso que eu consigo usar essas práticas dentro do empreendedorismo para fazer as coisas terem um modelo diferente. E também, gente, eu atuo como mentora de relacionamento para as mulheres, porque isso é um outro lado meu. Então, aqui a gente faz de tudo um pouquinho. Como todo bom empreendedor, não é? Então, vamos começar com o principal ponto de dor que a gente tem no negócio. Por que tudo vira urgente? Tudo é urgente no dia de hoje. Então, eu tenho que vender, porque vender é urgente, senão não tenho caixa. Eu tenho que dar conta de cuidar do meu estoque, porque se eu não cuidar do estoque, eu vou ficar sem coisa no estoque, e isso daí não vai dar certo, verdade. Eu tenho que cuidar do celular, porque se o celular não tiver em dia, se eu não tiver tirado foto, se eu não tiver feito a postagem, vai dar errado. Então agora, oh meu Deus, eu tenho muita coisa para dar conta. E isso é só o básico, né, gente? Vamos lá, é só o beabá. Então o que está acontecendo? Está faltando tempo? É o empresário que está resolvendo tudo? Consequência, sobrecarregado? A equipe está dependendo do dono do negócio para tudo? Crescimento gera mais caos? Gente, para tudo isso é sim. Sim, sim e sim. Quanto mais a gente vai passando dentro do processo, no começo, gente, né? Para quem está aqui no começo, eu sou uma pessoa que está começando, sou eu sozinho? No começo é tudo você. E é normal isso acontecer. Então o negócio fica caótico, falta tempo, porque você tem que tomar conta de tudo. Você tem que dar conta de tudo. Então, naturalmente, tudo depende de você. Conforme você cresce, você consegue mais uma pessoa ou mais duas pessoas, é onde você precisa começar a entender o que que você vai delegar, o que que ainda é seu, e uma maturidade que as pessoas não conseguem adquirir é que elas não podem ser o gargalo da situação, porque elas querem centralizar todas as decisões,
elas querem centralizar tudo que é possível, ou elas não param para pensar o quanto a organização desse fluxo pode facilitar e gerar mais renda para o bolso dela. Então, assim, é um passo a passo e vamos com calma que a gente vai chegar lá. Então, o problema aqui não é esforço, porque qualquer empreendedor no Brasil coloca esforço, a vida, a alma e o sangue, a gente sabe. A questão aqui é uma falta de organização. No começo a gente tem que fazer dar certo, então a gente coloca o esforço mesmo e a gente não vai pensando como otimizar. E é o processo, gente, é natural. A vida é assim, tudo na vida é assim. Mas conforme a coisa vai acontecendo e você vai vendo que as coisas estão dando certo, a gente precisa começar a olhar para alguns certos pontos que a gente não olha. E é aí que começa o caos. Primeiro ponto, prioridade. Tudo é prioridade. Mas será que tudo é prioridade mesmo? Ou será que a gente está considerando prioridade o que não é? Porque a gente entendeu de alguma certa forma que isso dava um resultado, só que na verdade a gente não parou para revisar o quanto que isso está gerando valor ou não. Fica a pergunta. Processos. Então, a gente não tem clareza do processo como um todo. Como é que vai, desde o ponto que uma mercadoria chega até o ponto que ela é vendida? Ou desde o momento que eu compro um shampoo para lavar o cabelo até o momento que esse shampoo tá ali na minha cliente porque eu estou lavando o cabelo dela. Cada momento a gente precisa entender o andamento dessas coisas dentro do nosso serviço, dentro de como a gente vende, de como a gente funciona, para que isso seja visto e entendido. Tem uma forma melhor de fazer? Será que eu posso poupar tempo? Será que eu posso poupar recurso? Então, essas coisas precisam ser olhadas. Só que elas são olhadas a hora que as coisas começam a acontecer um pouco mais. Natural, gente. Cada momento de empreendedor, eu sei que aqui a gente tem vários empreendedores em níveis diferentes. Cada momento vai requerer um certo nível de maturidade para a gente entender esse processo, ok? Atendimento. A gente sabe que cada cliente é único. Só que se a gente não tem uma padronização do processo, qualquer cliente é qualquer cliente. E a gente sabe que se a gente tratar o cliente de qualquer forma, o cliente não volta. E o que que a gente quer? Cliente dentro de casa. A gente quer sempre que o cliente volte. E não é somente porque a gente quer vender mais. A gente quer que o cliente volte porque ele é uma prova de quão bom é o nosso serviço. Porque se ele está voltando, é porque ele gostou. Então, nível de retenção ali para a gente é algo muito significativo. E por último, o gargalo. Quando a gente centraliza tudo, e às vezes a gente não é o dono da empresa, às vezes a gente é uma equipe, e na equipe tem uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa que sabe tudo, que controla tudo e que toma todas as decisões. Quando tudo depende dessa pessoa, ou quando tudo depende do dono, dependendo do seu tamanho, do seu momento, isso pode vir a ser um problema. Porque no momento que você não pode tomar decisão, no momento que você não pode orientar, no momento que algo não pode ser feito, a coisa não vai andar. De novo, não é esforço, porque eu sei que esforço você coloca. É a falta de organização dentro dessas etapas. Então, como é que a gente faz para priorizar tudo isso? Porque tem um monte de coisa para ver. A gente vai usar o paradigma das três perguntas, gente. É a coisa mais simples que você pode usar dentro do seu cotidiano. Isso aqui eu usei muito para definir como é que eu ia construir um software de um banco fodástico. Eu trabalhei com banco, trabalho, né, na verdade, com bancos internacionais, um banco americano gigantão. Como é que a gente fazia para definir as demandas desse banco, né? Como é que a gente toma as decisões para o negócio, e no caso o negócio era gerido pelo software desse banco. Regra das três perguntas. Isso vai gerar receita? Isso diminui custo? Isso gera crescimento? Gera receita. Então, qualquer atividade que vai te gerar receita, ela é essencial para o seu negócio, porque a gente está falando aqui de caixa, e o caixa é a vida da empresa. Sim, gerar receita talvez seja a pergunta mais fundamental que você tenha que fazer. Mas tem uma outra pergunta que ela também. Lembra do começo? Eu perguntei para vocês: o dinheiro está escorrendo pelos dedos? Diminuir custo, gente, às vezes é o que faz o dinheiro parar de escorrer da mão. Porque você tem que identificar no processo aonde é que você está perdendo tempo, aonde é que você está perdendo recurso.
E às vezes, quando você olha para isso, você pode poupar recurso crucial. Recurso crucial, gente, às vezes é tempo para você dormir 1, 2 horas a mais, às vezes é dinheiro que você pode investir em outro lugar, e é qualquer coisa que vai fazer valer a pena no final do dia você ter poupado aquilo. Poupar energia, poupar esforço, poupar uma pessoa, poupar o time. Então, assim, são várias etapas. De novo, depende do teu momento. Mas fica presente que quando você diminui custo, tu tá aumentando teu caixa. Parece bobo, mas é exatamente nessa simplicidade que mora a diferença entre você gastar muito e você reter muito. E eu sei que o que você quer é reter muito. E por último, esse pilar aqui é o pilar um pouco complexo para tudo que a gente falou. Porque gerar receita é muito claro. Diminuir custo é muito claro. Agora, gerar crescimento, é importante que a gente priorize ações que elas vão promover o crescimento da empresa. Só que esse pilar só faz sentido você olhar para ele a hora que os outros dois estão muito bem equilibrados e no momento que você fala, agora eu sei que eu quero crescer e que eu tenho perna para crescer. Então, observe quais ações você está olhando, o que que você está fazendo para decidir se você vai gerar crescimento ou se você ainda não tem uma receita saudável que vai te manter esse crescimento. Agora, se você já está estável e grande o suficiente, você está com a receita. O custo já está de acordo. Não tem mais como você diminuir custo. Você já está no balanço, no seu equilíbrio. Legal. O que que você vai fazer para aportar dinheiro agora? Ou quais ações novas você pode fazer, que são as ações exatamente que vão te trazer aquela diferença? Às vezes a diferença é, você vai criar um saldo e até o momento que esse saldo chegar naquele valor que você estimou, é o momento que você vai aportar numa nova atividade. Mas antes disso, você vai estar criando um investimento. Às vezes, isso daí eu vou falar que eu já vi em empresas pequenas, isso foi muito legal. Às vezes, é a bala de prata. É onde você vai falar assim, cara, eu vou mudar tudo, eu vou trocar tudo por esse crescimento aqui. Mas é porque a pessoa teve uma visão onde ela falou: se eu colocar todo o esforço aqui agora, vai fazer toda a diferença. Porque aí você gerou o crescimento e o gerar o crescimento causou a receita e ele teve que olhar para os custos e ele rebalanceou. Mas para esse momento é importante que você esteja equilibrado, ciente de onde você está. Quanto mais consciente do seu próprio negócio, melhor. Cuidado, porque algumas pessoas às vezes pensam que acharam aquela bala de prata, mas na verdade acharam um grande buraco. E ninguém aqui quer que você caia no buraco. Simples até aqui. Espero que tenha sido simples. Se tiverem perguntas, podem mandar, porque a regra das 3 perguntas, de verdade, elas foram diferenciais para construir muitas coisas. Qualquer coisa que você responde que não está aqui, você sabe que você vai descartar. Nossa, eu tenho uma ação nova para fazer que ela vai mudar o. Gente, eu vou usar um termo muito ruim, desculpa, mas eu vou mudar o mundo com isso. Que bom. Você vai gerar receita para sua empresa? Você vai diminuir o custo? Você vai gerar crescimento? Se a resposta é não, 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 não é uma atividade para ser olhada agora nesse momento. Pode ser que ela faça sentido lá na frente, mas agora você não vai colocar isso. E por que que essas 3 perguntas são diferenciais? Porque em qualquer uma delas que você responder sim, qualquer uma delas, você vai olhar, eu estou no meu momento? Se eu estou no momento de gerar receita, que é sempre, sim, manda ver. Diminuir custos, que é sempre, sim, manda ver. Estou no momento de gerar crescimento? Talvez sim, talvez não. Mas essa daqui, por quê? Existe uma outra complexidade. Deu não para todas? Gente, descarta. Não é para você olhar isso agora. É literal, é simples. Não quer dizer que é fácil, porque às vezes é algo que a gente quer fazer muito. E eu sei que é algo que você fala assim: nossa, fazer isso vai ser o meu sonho. Só que às vezes empregar esforço nesse sonho nesse momento vai destruir o resto. De novo, a construção aqui é para ser saudável. Então a gente precisa sempre fazer um reforço. Eu estou olhando para o que eu tenho que olhar, gera receita, diminui custo, gera crescimento. Se a resposta é não para as 3, não olha para isso nesse momento. Deixa para um momento onde vai ser mais saudável para você e para a tua empresa. Simples desse jeito, então o processo cria o crescimento sustentável sem enlouquecer.
E, gente, é possível você não enlouquecer, mas a gente precisa estar com as coisas dentro de casa, precisa estar em ordem, exatamente para não enlouquecer. E eu estou fazendo aqui a brincadeira porque o tema, querendo ou não, ele acaba puxando um pouco mais a gente para situações em que a gente sabe que são muito desafiadoras. E enlouquecer aqui, gente, não é difícil, não. É cada imposto que aparece do nada que a gente tem que se virar nos 30 que você acaba olhando para as coisas e é o cliente que desmarca com aquele valor que você estava esperando e é o fornecedor que atrasou e, meu Deus, como é que eu me viro nisso tudo? Então, vamos com calma, estabelecer um processo. E aí vem o ponto principal. Mapeie seus processos-chave. Quais são eles? Aqui eu coloquei exemplos. É o atendimento, é a venda, é a entrega. Lembrando que cada um deles, né, atendimento. Atendimento otimizado melhora a satisfação do cliente. Sim, mas esse é o seu negócio? Porque se o seu negócio não tem um atendimento, o que seria algo muito estranho, não é algo que você deva dar atenção. Mas por que eu estou usando o atendimento como exemplo? Só porque ele está na tela, tá, gente? É só isso mesmo. Mas o ponto é, se você não sabe quais são os seus processos-chave, é uma coisa que você vai ter que sentar e olhar de verdade. O que que aqui é o foco do meu negócio? Então, às vezes, a pessoa tem um processo de fazer uma pesquisa de concorrente que ela está dando mais atenção do que atender e ouvir o cliente. Porque o cliente vai ser a sua fonte, aonde você vai conseguir trazer aquilo que ele está querendo e entregar para ele. Mas se você foca num processo que não tem nada a ver com isso, você vai acabar perdendo a atenção de onde você queria. Lembra o slide anterior? É a priorização. Fazer a pesquisa de concorrente provavelmente vai te ajudar a crescer, mas não vai te trazer caixa. O atendimento gera caixa, ele gera faturamento. Então, vamos olhar com as prioridades e agir em conformidade com elas. O atendimento otimizado para o cliente, normalmente ele traz uma experiência acima do normal e as pessoas adoram experiências acima do normal. E elas sempre voltam por isso. O processo de venda, que é algo também muito significativo, é aonde você pode se perder se você não tiver um processo claro e definido. A entrega, então, nem se fala, garante satisfação. Vamos dar um exemplo aqui muito claro para todo mundo, vocês vão entender o que eu estou falando. Vou usar Big Tech, tá, gente? Vocês conhecem a Amazon e vocês conhecem o Mercado Livre? Quem aqui não ama fazer compra no Mercado Livre e na Amazon, porque você já sabe qual é a data estimada, e mesmo que seja aquela data estimada, às vezes chega antes. E aí você fala: Nossa, chegou o que eu queria. Meu Deus do céu. iFood. Fiz o mercado pelo iFood, e o iFood colocou lá: Olha, vai chegar entre. Não sei, fez o mercado, vai chegar entre a 1 e as 3 da tarde. Gente, eu já sei que eu tenho que estar em casa entre a 1 e as 3 da tarde. E se eu não estiver em casa, aí eu me viro com o mercado, com o iFood. Eu posso agendar. Então, a questão de você ter uma experiência sensível para o cliente, tanto para venda, quanto para entrega, quanto para atendimento, tudo isso vai trazendo cada vez mais cliente para dentro de casa. E tudo isso vai te gerar receita. E a gente volta para o primeiro pilar, tá gerando receita. A hora que isso começar a precisar ser olhado porque está gerando muito custo, aí você já vai para esse pilar, você sabe que você tem que olhar para lá. Mas quanto mais tempo você está ali. Não, eu tenho que ver o concorrente. Ah, e hoje me falaram que tem alguém fazendo um vídeo no TikTok que fez um sucesso e ele explodiu e ele começou a vender muito. Às vezes, vale super a pena fazer um vídeo no TikTok e vender muito, gente. Às vezes vale mesmo. Às vezes é aquilo que você precisava no mês para dar aquele pico de faturamento e bater a meta. Às vezes, é onde você gastou tanta energia para descobrir como é que você tinha que fazer igual fulano que você esqueceu de fazer todo o resto. Então, nessa hora, tenha muita clareza do que é prioridade para você e do que é o básico a ser feito. Beleza? Vou parar aqui, não é que, de novo, gente, eu vou me empolgando e tenho que segurar aqui, tenho que focar. De novo, coloquei os slides para ficar focada, então. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu parei de compartilhar. Aí depois eu volto nessa do TikTok, que é bem legal. Tudo bem, então, muito bonito, muito simpático. Como é que a gente faz para criar o nosso processo? Eu vou falar como a gente fazia antes da IA, tá bom? E por que é importante? Porque às vezes a IA faz algumas sugestões para a gente
que elas não são tão saudáveis. Mas isso daí você consegue resolver dentro do seu dia a dia. Então, como é que você cria o seu processo? Como a gente criava antes da IA, a gente definia, a gente precisava sentar e entender da onde as coisas vêm e para onde as coisas vão. Vou usar um exemplo de salão de beleza. Eu preciso ter shampoo no estoque para eu poder usar o shampoo ali na minha próxima cliente. Beleza? Então, da onde vem o shampoo? Vem das compras. Não sei se você tem um time de compras ou se é você mesmo que compra, mas você sabe que você tem que comprar antes de você fazer, antes de você colocar no seu estoque. E tem que ter no seu estoque para que você possa usar para lavar o cabelo da sua próxima cliente. Aí você fala assim, nossa, mas tudo isso é muito detalhe, não é meio óbvio? O óbvio precisa ser dito. Por quê? Pode parecer simples, mas às vezes, quando a gente determina um responsável e esse responsável tem algum problema que ele não conseguiu cumprir isso, acaba afetando toda a cadeia e a gente não percebe. Aí você fala assim, nossa, mas ele ficou doente naquele dia, mas prejudicou o negócio. Não quer dizer que é culpa dele que tudo deu errado, mas é que se a gente não estruturar e se a gente não prestar atenção nessas pequenas coisas que podem acontecer, a gente começa a gerar ruído para a gente mesmo. A gente começa a defasar o nosso próprio caixa para que as coisas comecem a fluir, só que no final a gente está perdendo dinheiro ao invés de conseguir dinheiro. Não é essa a intenção. Por isso que a gente cria o processo. O processo ele vai definir qual é o caminho que a gente precisa fazer, e aí o que que a gente vai fazer? Definir quem é responsável por cada etapa desse processo, o que cada pessoa ou a equipe vai ter que realizar, porque se isso daqui é algo que tem que ser feito e tem um responsável, é porque alguém tem que fazer alguma coisa. Em que momento isso tem que ser feito? Então, quando alguém faz alguma coisa, e como é que cada pessoa faz, como é que cada pessoa executa isso. Vou voltar no exemplo do shampoo, porque para mim é mais fácil. Eu estou pegando o mais simples, porque na minha cabeça tudo é TI, gente. Então, eu estou tentando converter para o lugar onde para mim faz mais sentido. Mas depois, se alguém quiser botar uma sugestão aqui, manda, que aí a gente constrói junto. Mas, por exemplo, no caso do shampoo, para ele estar disponível, quem é responsável? A pessoa de compras. Quem é a pessoa de compras? Às vezes é o dono do salão. Ok, então o dono do salão é responsável por fazer as compras. O que que ele faz? Compra o shampoo. E quando ele faz? Ele faz isso no momento determinado em que ele vê ou que o estoque está acabando, ou no momento que ele já definiu que ele vai fazer compras independente do estoque. E isso varia de negócio a negócio, tá bom? Eu não posso determinar aqui que faz assim e faz assado, porque cada negócio tem o seu modelo. O importante é saber que isso não pode acontecer quando o shampoo acabou, porque quando o shampoo acabou é prejuízo. E como que essa pessoa faz a compra? Bom, no caso, como ele é o dono do negócio, que é o exemplo que eu estou usando aqui, ele faz um cartão empresarial. Ele vai até o local fisicamente, ou ele compra online, ou ele tem um fornecedor que traz para ele no local. De novo, eu não posso determinar o como, porque cada empresa tem o seu processo. Mas a definição, ela tem que ser simples, porque o processo é simples. Uma vez que a gente entende tudo isso, o que é muito legal, de novo, que eu fazia no passado, e eu faço até hoje, tá, gente? Vocês vão ver na sequência. Aí, na TI, a gente chama de desenhar o processo. Porque a gente está olhando passo a passo. E o desenho não quer dizer desenho necessariamente. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma planilha. Mas é você entender que o seu processo funciona assim. Tem uma pessoa que é responsável, tem alguém que sabe o que tem que fazer, tem que ter uma data ou um momento onde isso acontece e como é que isso é feito. Então, são as 4 perguntinhas básicas: quem faz, quando faz, como faz e o que faz. E você colocar isso num lugar onde fica visível para todos. Se é só você na empresa, então coloca para você ver o que que você tem que fazer, porque isso vai te ajudar a lembrar. Se são várias pessoas, melhor ainda, coloca isso para todo mundo saber o que que é esperado, o que que vai acontecer, até para você poder cobrar depois.
Então, eu tinha necessidade de ter um shampoo no meu estoque e esse shampoo não está lá. Quem foi que não fez isso? E, de novo, não é para colocar um culpado, mas é para entender, gente, às vezes a pessoa não conseguiu fazer. Tudo bem, então a gente precisa, no segundo momento, depois que o processo foi elaborado, a gente precisa entender qual é a parte desse processo que não funciona. Porque não está funcionando, certo? Pode ser que não funcionou uma vez, pode ser que não esteja funcionando, e pode ser que funcione muito bem. Se funcionou muito bem, a gente já sabe. Revisa, fala, funciona muito bem, dá um check. Beleza, vamos continuar fazendo. Funciona de vez em quando. Por que que funciona de vez em quando? O que que funciona de vez em quando? E que ações a gente pode tomar para que isso seja lidado de uma outra forma? Porque não pode funcionar de vez em quando. Tem que funcionar sempre. E não está funcionando. Nossa, mesma coisa. Ok, não está funcionando. Por que não funciona? O que que não funciona? E o que que a gente vai fazer para que isso funcione? E nem sempre o que que a gente vai fazer para que isso funcione, a resposta é vou seguir o processo. Às vezes, a resposta para que isso funcione é eu preciso entender um novo processo. E o novo processo vai vir baseado em quê? Vai vir baseado. Deixa eu ver se eu consigo, consegui voltar. Nas quatro perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, quando vai fazer e como vai fazer. Mas o mais importante nesse momento é o que? O que que precisa ser feito? O processo, da forma que a gente definiu, não funcionou. Por quê? Porque tem um funcionário que tem que fazer a compra e esse funcionário não consegue fazer a compra porque ele está atendendo uma pessoa no momento de fazer a compra. Tá, e o que que não funciona? Não funciona que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Talvez a gente tenha que colocar outra pessoa. Talvez a gente tenha que ter duas pessoas responsáveis que estão em comunicação para que uma pessoa faça quando a outra não pode fazer. E talvez tenha que mudar tudo. Por exemplo, sempre tem alguém que vai até a loja do fornecedor fazer a compra. Não está dando certo ir até a loja do fornecedor fazer a compra. Vai fazer online. Lembrando que o online tem tantas coisas boas quanto ruins, assim como ir no presencial, que o presencial também traz desafios e traz facilitações. Então, você sempre tem que olhar o que está acontecendo agora, isso está dando certo, isso não está dando certo, e como é que a gente vai fazer a partir de agora. Dentro do ambiente da TI, a gente faz isso a cada 15 dias. A cada 15 dias a gente revisa o nosso processo, e aqui falando do processo desenhado, eu trouxe para vocês primeiro, isso daqui é o meu processo, tá? É o processo que eu rodo dentro da TI. Então, os termos estão em inglês, eu peço desculpas até para vocês, porque eu achei que era mais legal trazer o original. E isso é bem termo de TI, tá, gente? Mas a gente faz um refinement, né? A gente faz um refinamento do que a gente tem que olhar, a gente faz um planejamento, a gente tem reuniões diárias, a gente faz uma retrospectiva e a gente faz uma entrega. A entrega tem revisão com o cliente, a entrega tem, a gente tem que colocar o app disponível, a gente tem uma reunião chamada Três Amigos, e essa reunião é cíclica, e ela acontece dentro do processo. Mas até a gente chegar nesse processo aqui, a gente penou muito para entender o que que funciona, o que que não funciona. Isso aqui está dando certo? Isso aqui está dando errado? Como é que a gente faz para isso daqui dar certo? Então, a gente desenhou, literal, desenhou, colocou caixinhas, né? E quando não é o time inteiro responsável, a gente coloca quem são as pessoinhas responsáveis do lado. Isso daqui é só dedicado para essas duas pessoas, só dedicado para essas duas pessoas. Isso aqui é responsabilidade do time inteiro. Isso aqui é responsabilidade de todos. Pronto. Mas às vezes não tem como ser todos, às vezes tem que ser um. Então, às vezes, quem é? Aqui embaixo eu dei um exemplo de uma amiga minha que ela tem. Opa, desculpa. Voltar. O meu slide não voltou. Voltou. Eu tenho uma amiga que ela é dona, ela revende, gente, revende joias em prata, lembrei. Aí nessa revenda de lojas em prata, ela tem que fazer várias coisas. Então eu usei o exemplo de processo que eu defini junto com ela, que foi assim, vamos entender então, o que que você tem que fazer? Você tem que receber os produtos do fornecedor, que são as joias em prata que ela revende. Você tem que cadastrar
anotar quais são esses produtos que estão entrando. Você tem que tirar a foto dessas joias em prata para anunciar no Instagram. Tem que subir as fotos no Instagram, não é só tirar a foto, né, gente? Então, pode parecer bobo, mas é isso mesmo. Se ela não escreve, ela não faz. Já aconteceu dela tirar foto e não postar, e ela não estava vendendo e não entendi o porquê. Parece bobo, mas é exatamente no detalhe que a gente pega o que está acontecendo. Avisar, aí eu parei aqui parei no último ponto, mas é que tem várias coisas. Mas, por exemplo, avisar as clientes por mensagem que chegaram peças novas para essas clientes virem ver. Então, né, quem é essa pessoa? No caso, quem está fazendo a ação é o dono, que é a minha amiga, né? Então, o dono é o dono, quem avisa as clientes é o dono. Quem tira as fotos para minha amiga é o sobrinho dela. Isso é verdade aqui, tá? Então, o sobrinho dela tira as fotos para ela, o sobrinho dela cuida do Instagram dela, e ela paga ali para o sobrinho um pequeno valor para o sobrinho ajudar ela nesse momento. Então, né, em que momento que ela faz isso? Então, ela tem as datas, elas têm os horários, mas ao mesmo tempo que ela tem datas específicas para fazer as coisas, você pode perceber que tem algumas coisas que não precisam de uma data. Então, para ela, no caso, ó, ela pegou os produtos do fornecedor e ela anotou todos esses produtos ali no conteúdo dela. Tipo, ela pegou o caderninho, porque ela não usa sistema, gente, ela usa um caderninho onde ela anota cada produto. E dentro, aí assim, em que momento que ela tira as fotos? Ela só tira a foto depois que ela anota os produtos. Em que momento que sobe o Instagram? Depois de tirar as fotos. Em que momento que ela avisa os clientes? Depois que tira as fotos. Ela não precisa esperar subir no Instagram para avisar os clientes. Mas ela precisa tirar as fotos, porque ela manda as fotos por WhatsApp para as clientes fazerem as compras. Então, vocês podem ver que a definição do processo, ela não tem que ser super robusta, ela não tem que ser complexa, ela não tem que ser grande. Ao contrário, às vezes pode ser tão simples quanto. Quando é que você faz isso? Depois que eu cadastrei o produto. Como é que você faz? Quando chega pelo correio, você anota no caderno, você usa o celular, você faz online, você faz presencial. Mas é essa simplicidade que você precisa para entender como é que o fluxo inteiro funciona. Como é que você vai de um ponto onde as coisas entram até o ponto onde as coisas terminam. Porque é esse caminhar que vai te fazer entender, tá bom, se tá entrando produto, quer dizer que eu tenho coisa para vender. Quer dizer que vai entrar caixa. Então eu tenho que focar aqui em vender isso para o caixa entrar de novo. Show. Se eu tenho que tirar as fotos do Instagram, se eu tenho que tirar as fotos é algo primordial, sim ou não? No negócio dela, tirar as fotos é essencial, porque é tirando as fotos que ela consegue mostrar para os clientes, sem as clientes estarem lá com ela. Então, ela consegue começar a instigar as clientes a virem. De novo, pode parecer um processo que não tem nada a ver, só que se você olha dentro dessa empresa, faz todo sentido tirar as fotos. E depois que você tem as fotos, você começar a distribuição, porque a partir da distribuição é quando você vai conseguir começar a venda. Então, dentro da empresa dela, no momento dela, esse é um caminho que faz sentido. O processo nada mais é do que você padronizar todas as ações que vão fazer sentido e conseguir, de fato, fazer com que você chegue no lugar onde vai te gerar receita, onde vai diminuir seu custo. E diariamente, não diariamente, né? Mas vale sempre uma revisão, eu diria semanal, de você olhar para o seu processo e entender, tá dando certo? Não tá dando certo? Cara, aqui no meio do caminho, eu notei que eu tô demorando demais para tirar as fotos e subir no Instagram. Isso quando ela fazia sozinha, tá? Ela demorava demais para fazer isso. E quando ela demora demais para fazer isso, porque as fotos, gente, não é só tirar foto, né? Tem que ser de um jeito vendável, tem que chamar a atenção da cliente, tem que mostrar que brilha mais às vezes. Eu gosto muito, porque eu acho muito bonito, né? Nossa, brilha, é lindo, é isso que eu quero. Então, a foto que você tem que tirar, você não tira a sua foto, você tem que preparar onde tirar a foto para ficar bonito. Ela se perdia nessa parte. Então, aonde é que ela perdia dinheiro? Muito claramente, ela tirava a foto, ela mandava no Insta, ela mandava no WhatsApp e ela não subia no Instagram. E ela tem gente que vem para ela através do Instagram. Então, em que momento que vai valer a pena eu revisar esse processo? Nesse momento que eu falo, nossa,
tá faltando no Instagram e eu não estou agindo lá. Que bom. Então eu vou parar e vou prestar atenção e entender o que que eu posso fazer aqui que vai começar a fazer a diferença, porque não tá funcionando. E, gente, literal, brincadeiras à parte, tá? Mas lá no board da TI, de verdade, quando a gente está no processo quinzenal de revisão, que é inclusive esse processo de retrospectiva. O processo de retrospectiva, a gente tem o board que ele tem três colunas, que é tá funcionando muito bem, que é uma coluna em verde, não tá funcionando, que é a coluna em vermelho, e a coluna em amarelo, que diz assim, funciona, mas tem ressalvas. Aí tem gente que prefere colocar outros nomes, mas o que importa é que vocês entendam só que é necessária a revisão. Especialmente quando a gente está sozinho, é importante que a gente tenha uma outra pessoa que ajude a gente nesse processo, porque às vezes a gente não enxerga que a gente está causando esse problema. E isso pode fazer a diferença para que o seu jogo cresça ou continue no mesmo lugar. Ui, desculpa, gente, falei demais, falei que eu preciso focar aqui. Agora vamos lá, que é a parte que eu preciso que vocês pensem assim, é aonde você tem perdido mais tempo? E essa atividade pode se tornar um processo? Você pode colocar ela numa forma padrão ali, que dê para você colocar todo dia, ó, vou fazer isso todo dia, ou vou colocar isso dentro da semana, dentro de um fluxo, onde você consegue executar e não vai ser uma dor, você vai conseguir fazer com que isso ande? Porque se você está perdendo tempo lá, você já sabe que você está prejudicando o impacto da sua empresa até o final. E onde você não está vendo o dinheiro? Porque se você parou de fazer algo que é essencial para o seu negócio, será que suas atividades são mesmo uma prioridade para você? Então, presta atenção nisso, porque a sua falta de prioridade e a sua falta de processo está exatamente fazendo o dinheiro escorrer e você não perceber. E agora vamos para a melhor parte, gente. Como é que a IA vai ajudar a gente nisso tudo? Graças a Deus, a IA chegou com tudo, chegou com força, e ele é o seu melhor assistente estratégico para tudo isso. O que que ele vai fazer por você? Lembra aquele primeiro quadrinho do desespero que eu tinha mostrado para vocês? Todas as coisas assim, meu Deus, é tudo um caos. Então, ele vai te ajudar a organizar processo ou até criar o processo, depende do que você vai pedir. Ele vai te ajudar a definir prioridade e ele vai falar, cara, tipo, onde é que eu devo focar? Foca aqui. Ele vai te mostrar como economizar o tempo ou como você pode melhorar dentro da sua demanda para que isso daí fique otimizado. E ele vai identificar gargalo. Se você está trabalhando sozinho ou se você não consegue encontrar você mesmo alguma coisa que você fala, cara, isso daqui não está funcionando, pede para a IA que ela vai ver o que você não consegue ver. Só que aí você vai ter que ser sincero com ela, tá? E às vezes não é fácil, porque ela vai mostrar onde é que o negócio não tá funcionando. Mas vamos lá. Gente, eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou compartilhar, obviamente, o chat GPT. E eu vou usar o chat GPT, gente, por alguns motivos. O primeiro dele é porque ele é o mais conhecido, vocês já sabem. Mas o prompt que eu vou usar aqui, e depois eu vou compartilhar com vocês, é claro, o vocês podem usar em qualquer inteligência artificial. Se vocês usarem mais de uma, vocês vão reparar que algumas vão dar resultados diferentes. Não quer dizer que esteja tudo errado ou tudo certo, mas é que você tem que sempre lembrar qual é o seu momento e como é que isso vai fazer diferença para você. E lembrar, a IA, ela não é aquela que vai dar uma resposta que vai ser a melhor resposta para a tua empresa. O que você vai ter que fazer é, olhei para isso, preciso testar, preciso ver se vai funcionar. O processo está rodando? Está dando certo? Está tendo alguma falha? Tá bom, falhou. Ok, o que que a gente vai fazer para funcionar agora? E vamos seguindo. Então, meu chatzinho GPT aqui. Tum, tum, tum. Vocês estão conseguindo ver? Alguém só, por favor, manda um sim ou faz um joinha para quem eu tô vendo. Agora sim, dá pra ver. Tá, show. Vamos lá. Eu vou usar de exemplo aqui. Gente, eu tô com todos eles escritos antes que eu vim preparado para cá, porque se eu fosse ficar escrevendo,
às vezes me dá umas ideias mais loucas, e aí vocês vão ficar assim, nossa, o que que ela tá pensando agora? Eu falo assim, vamos seguir o padrão, aí depois a gente vai. Se vocês quiserem depois, vocês podem me chamar à vontade, a gente conversa um pouco mais, porque vocês podem conseguir coisas mais elaboradas para vocês. O que eu vou pedir para ele? Organize um processo profissional de vendas para semijoias. Considere desde a atração do cliente até o pós-venda. Crie um processo simples, padronizado, fácil para seguir, incluindo como atender o cliente, como apresentar produto, como conduzir a venda, como fazer o acompanhamento e pós-venda, como estimular recompra e fidelização. E organize em etapas claras e práticas. Gente, pode parecer longo, mas isso aqui de verdade, eu estou trazendo tudo que vocês precisam. É claro que eu estou muito focada num negócio, mas pode deixar que os outros também vão ter outros negócios diferentes aqui para vocês. Mas vamos lá, porque a gente vai degustar aqui com ele o que que ele vai trazer para a gente. Vamos ver o que que o chat traz. Eu não vou fazer variações de IAs com vocês, porque isso daí seria perda de tempo. É importante que vocês entendam. Eu tenho um prompt, esse prompt ele vai dar um baita resultado, e uma vez que ele me trouxer tudo isso, eu tenho que entender se isso faz sentido para mim ou não, como usar. Usei, não deu certo. O que que eu vou melhorar? E uso o chat para isso também. Chat, não funcionou isso aqui. Me ajuda a trocar a forma para que isso funcione. Até que você ache o seu modelo ideal. Processo profissional de vendas semijoias. Vamos lá. Gente, vou só beber uma água antes que eu falei muito. Atração de clientes, primeira etapa. Então, fazer as pessoas chegarem até você. Show! Quais ações? Postar fotos e vídeos, mostrar uso de peça, mostrar novidade, mostrar depoimento de cliente, mostrar bastidor e combinação. Até onde para vocês fazem sentido? Conteúdos que mais vendem. Antes e depois, combinações de peças, novidades chegando, peça em uso no dia a dia, presente ideal. Gente, ele já faz uma pesquisa de redes sociais, ele vê o que as pessoas estão fazendo, então ele já traz isso para você também. Então, às vezes, você não precisa perder tempo pensando: será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que fazer aquilo? Ele já trouxe, ó, o conteúdo que mais vende. Tenta, testa. Já faço, não está dando resultado? Chat, fiz, não funcionou. Vamos pensar, me traga mais ideias daquilo que pode funcionar. Vamos voltar para a etapa completa agora. Etapa um, atração de clientes. Tá bom, ele deu uma sugestão aqui. Etapa 2, primeiro atendimento. Definir um padrão de atendimento. Como é que você faz? Saudação, disponibilizar para ajudar, pergunta para entender a necessidade. E aqui, gente, depois vocês podem colocar assim: me ajude com perguntas para entender a necessidade do meu cliente. Quais perguntas eu posso fazer para que ela me indique qual é a peça ideal para aquilo que ela vai usar? Porque aí pode vir. Gente, o chat ele vai trazer muita coisa legal, do tipo, mas você tá no verão ou você tá no inverno? Ela tá indo para um casamento ou é peça do dia a dia? Então, são às vezes detalhes que a gente pensa quando a gente está no momento, mas que o chat pode trazer uma ampla variedade, muitas possibilidades para vocês. Olha, o chat também dá um nunca faça. Não responde seco. Que peça que você quer? Não, se você conseguir entender. Gente, eu vou falar isso aqui da minha sogra, gente. Eu adorava fazer isso com ela. Que era quando eu fui fazer a compra do presente de aniversário dela, ela falou que ela queria um brinco. Eu falei assim: ah, conheço a dona Marlene, gente. Ela não quer um brinco. Foi um brinco, foi um colar, foi uma pulseira, tudo combinando. Ela me mostrou o brinco. E aí eu fui falar com a vendedora, excelente vendedora, que ela já tinha. Eu falei assim: quero um brinco. Ela, mas você não quer levar um colar também? Isso, já estamos conversando, você está me entendendo. Porque a vendedora entendeu que, gente, era minha sogra, né? Claro que eu queria agradá-la. Mas não só isso, a gente tem que entender. Sim, ela quer agradar a sogra falou um brinco, mas o que mais que vai combinar bem com esse brinco? E a minha sorte é que a vendedora tinha um kitzinho ali pronto que foi show de bola de pedras marrons para dona Marlene, foram lindos. Só que você tem que justamente ouvir, perguntar, entender e não ficar só preso naquilo, senão você acaba perdendo a chance de vender mais e até de fidelizar.
Ó, nunca faça só mandar o preço, que aí as pessoas ficam um pouco chateadas com isso, parece que elas não se sentiram bem atendidas. Demorar para responder, porque normalmente quando a pessoa ela manda uma mensagem, ela quer ser respondida na hora. Então são todas etapas de processo, como vocês podem ver, o chat ele está trazendo aqui, ó. Etapa um, atração de clientes. Etapa 2, primeiro atendimento. Etapa 3, entender, apresentação do produto, condução de venda, fechamento e pagamento. Ele está trazendo muito além do que eu mesma pedi no prompt. Mas que são etapas que a gente costuma fazer tudo uma vez só. A gente não para pensar que cada momento pode fazer a diferença para uma venda melhor, pode fazer a diferença para a gente conseguir vender mais e pode fazer a gente ter o cliente fidelizado, o cliente falando mais da gente para ir, porque vai trazer mais gente de volta. Bem como fazer ele voltar. O sonho é sempre que o cliente volte e cumprir mais e mais e mais. Estimular a recompra, fidelização. No final, ele dá o fluxo resumido, mas o fluxo resumido é baseado naquilo que ele trouxe. De novo, você precisa olhar a resposta do chat, ela é muito rica, mas entender isso faz sentido para mim, sim ou não. O tamanho que tem a minha empresa hoje, ele é um processo mais elaborado, mais complexo? Se for, você vai fazer a mesma coisa no chat. Não, ele é mais simples, então você não precisa que seja tão complexo assim. Mas você pode ir usando cada uma das etapas para aprender. Aí, ó, no final. Se quiser, posso montar um roteiro de atendimento pronto para WhatsApp. Para mim, amigo, isso aqui seria ótimo. Mensagens prontas para vender mais, script para fechar vendas. Então, o chat ele vai sempre te agregar um pouco mais no final, para que você continue usando ele, é claro, mas que você saiba ali lidar com cada uma das situações. E, de novo, esse processo está funcionando sim ou não. Então, você pode chegar aqui no chat. Gente, isso daqui vai ser. Meu Deus, não devia fazer isso, mas chat. Tudo isso é muita coisa. No momento, eu estou iniciando e quero saber aonde eu devo prestar atenção. Qual deve ser a minha prioridade? Simples assim, gente, juro para vocês. E ele vai trazer alguma resposta. Pronto. Quando estamos começando, é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Sua prioridade deve ser vender todos os dias. Pronto. Prioridade um, prioridade 2, prioridade 3. Regra simples. E ele vai seguir aquilo que você perguntar. Prestem atenção nas palavras que vocês usam, porque as palavras que vocês usam é aquilo que ele vai procurar para te atender. Então, às vezes, o que você está querendo é um processo completo, que é o exemplo que eu vou mostrar agora para vocês. Então, aqui, espero que tenha fechado para vocês, mas é simples, a gente vai antecipando com ele. Vou fazer um novo. E esse novo, deixa eu pegar aqui. Ah, aqui. Eu gosto bastante desse. Um processo que ele fique um pouco mais completo. Eu tenho uma apresentação para novos clientes, pesquisar os concorrentes, eu tenho que produzir conteúdo, eu tenho que otimizar meu processo, eu tenho que contratar novas pessoas. Classifique essas tarefas com a seguinte prioridade: gerar mais caixa, depois reduzir custo e, por último, crescer a empresa. Ou seja, literal, eu tenho que fazer tudo isso. Mas eu quero que você me organize conforme essa prioridade que eu tenho aqui na vida. E deixe ele trazer. Aí ele vai te falar quais dessas atividades que você tem, de acordo com a sua prioridade, são as mais importantes. Ele não tem que ser o decisor da sua empresa. Quem decide sua empresa é você. Mas ele tem que trazer informação para te apoiar no processo de decisão. E informação, gente, a gente sabe, é a coisa mais importante. Quanto mais informação você tem, mais assertiva vai ser a sua decisão quanto a isso. Então, qual é a sua prioridade? Prioridade é gerar mais caixa. Show, você colocou isso. Você escreveu aqui, ó. Classifique segundo a prioridade, gerar mais caixa. Show. Então, você tem que fazer apresentação para novos clientes e produzir novos conteúdos com foco comercial. Não foi nenhuma coisa que eu tinha colocado aqui, ele trouxe. Conteúdo que gera lead e oportunidade de venda.
Segunda prioridade, reduzir custo. Então, você vai trabalhar no quê? Otimizar processo. Terceira prioridade, crescer a empresa. Aí você vai pesquisar concorrente, você vai contratar pessoas. Ele te dá até a ordem prática da semana sem pedir. Mas se você pedir, ele vai te dar até mais detalhado. Às vezes ele pode colocar os dias da semana para você. Você pode pedir para ele montar seu calendário. E, gente, antes de eu continuar, a Juliana tem uma pergunta. Ju, se fizer sentido aqui, é bom que a gente já continua. Pede pro chat mostrar mais coisas pra gente. Ale, pode continuar, que eu tenho outra dúvida, tá bom? Aí pode deixar para o final. Tá bom. Mas aqui foi só um exemplo, gente. Se você já sabe o que que você precisa, que é gerar caixa, e você já sabe as atividades que você tem que fazer, pede uma ajuda pro chat. Chat, na sua visão, o que que você acha disso? Às vezes, a gente enxerga coisa, a gente não enxerga as coisas, e o chat vai enxergar pra gente. Vou pegar um outro exemplo aqui, um exemplo de criação de processo do jeitinho que eu tinha falado. Crie um processo definindo quem, o que, quando e como deve ser feito o gerenciamento de estoque do meu salão de beleza. Nem sempre precisa ser grande, gente. O que tem que ser é aquilo que você precisa. Você precisa de ajuda com a priorização? Pergunta priorização. Você precisa de ajuda para construir um processo? Aqui o que eu estou falando é cria um processo para mim. Eu não estou nem pensando. Às vezes, o que você precisa é observar técnicas diferentes. E ao invés de ficar buscando isso, procurando em tantos lugares, tantas informações, usa o chat. Com o valor que ele cobra de você, vai ser muito mais fácil. Especialmente que ele está aberto. Também você pode pegar uma IA muito boa, sem custo nenhum, e isso pode te trazer muito resultado. Gerenciamento de estoque. Quem vai ser responsável? O responsável principal. Aqui você pode perceber, eu não escrevi quais pessoas tem na equipe. Ele colocou, é o gerente do salão ou proprietário. Ele é responsável por fazer o quê? Apoio operacional. De quem? Da recepcionista ou do assistente. Essa pessoa é responsável por quais atividades? Notas importantes. Aqui o ponto que eu estava falando, às vezes você não está vendo. Ó. Quem usa o produto não deve ser responsável sozinho pelo controle. Senão o estoque vira bagunça. Gente, às vezes é um detalhe que você não percebe, mas de fato, quem está usando não presta atenção às vezes que está acabando. E, de novo, isso não é errado, mas é porque de vez em quando a coisa. Conforme você vai crescendo, vai ficando mais caótico, porque quanto mais gente, é natural que as coisas vão saindo do controle. E é por isso que a gente estrutura o processo, para que não saia do controle. Tururu. Nossa, gente, tô querendo falar tanto, eu preciso controlar este meu ânimo. Desculpa, eu sou muito empolgada com isso mesmo. O que ser controlado? Gente, eu adorei essa sessão aqui que eu não tinha visto. Quando eu usei esse prompt antes, ele não tinha trazido isso. Olha que legal. Então, às vezes, usar o mesmo prompt duas vezes faz diferença. Controlar principalmente produtos de uso profissional. Ele listou quais são os produtos. Produtos para revenda, ele colocou quais são os produtos que eu posso usar para revenda. E isso aqui, se está no chat, é porque já está validado no mercado, tá? Todo mundo está falando. Quando fazer o controle? Ele está dando sugestão, controle diário, controle semanal, controle mensal, até do que fazer. Então, vocês podem usar ele, como vocês podem ver, para qualquer coisa, desde o como é que eu faço meu processo de venda, como é que eu faço meu controle de estoque, como é que eu priorizo o meu negócio, sabendo que eu já tenho um monte de coisa para fazer. E eu tenho um outro prompt aqui, gente. Ai, eu gosto muito desse outro prompt. Porque ele é um prompt, assim, que as pessoas usam muito, mas ele é um prompt que as pessoas usam muito, que é usar o comecinho como você é um especialista de, no meu caso coloquei, você é um especialista no marketing digital. E aí elas pedem, me diga as minhas prioridades, né? Me diga o que fazer, quanto. Me diga como é que vai ser aquilo que eu tenho que fazer. Mas o que as pessoas não prestam atenção, que elas usam isso de forma muito aberta. Então o chat ele te responde muita coisa. E aí você só olha para tudo aquilo e fala: tô entendendo que eu não tô sabendo como é que eu vou fazer tudo isso. Então já pede para ele assim, gente, me fala quais são as prioridades, definindo um passo a passo.
E aqui eu não coloquei, mas por exemplo, um passo a passo simples que eu tenho que fazer, que eu tenho que seguir, vou deixar eu seguir, para conseguir prospectar mais clientes e vender. Simples, direto. Mas às vezes o que você precisa é colocar, cara, quais são as minhas prioridades? Me define o passo a passo, me fala o que que eu faço. Porque isso vai começar a falar assim, às vezes era só adicionar isso aqui. E às vezes ele abre uma visão para você muito diferente. Ele é um parceiro para você. Algumas pessoas veem o chat como se fosse um concorrente ou alguma coisa que é difícil de usar, mas o que ele propõe, se você usar dessa forma, é claro, é uma conversa ou ele como seu assistente, te mostrando como é que você pode ter grandes insights, como é que você pode se organizar muito bem, como é que você pode olhar aquilo que você não estava vendo. E esse é o ponto muito legal. Às vezes você não presta atenção que o que está faltando para você é entender que você precisa criar um caixa novo, digamos um caixa novo, aquela conta de investimento para fazer o crescimento da sua empresa. Então, lembrando do meu prompt aqui, me diga prioridades, definindo um passo a passo simples. Passo a passo simples. Conseguir clientes, vender, padronizar, escalar. Passo a passo simples e prático. 1. Define a oferta simples e vendável. 2. Cria a oferta. 3. Prospecção ativa diária. E ele coloca a regra de ouro, de fato. Criar uma rotina semanal de vendas. Conteúdo só para gerar autoridade lead. Processo simples de venda. Sem complicação. Contato, reunião, diagnóstico, proposta, fechamento, onboarding. Padronizar depois de vender. Pronto, regra que muda tudo. Se a sua agenda não tem reunião comercial marcada, sua prioridade não é marketing, é prospecção. Então, parece, de novo, gente, eu uso muito isso porque eu ouço muito isso. Nossa, mas que coisa tão simples, será que isso funciona? Olha o que ele está te entregando aqui, que são coisas que as pessoas às vezes não percebem. Você olha, está olhando para um lugar e ele está falando, então, seu problema não está aqui, seu problema é que você não está aqui ainda. Você não está vendendo. Vende. Vai lá. E, gente, é um processo. De novo, para você crescer, normalmente você cresce no meio do caos, porque você tem que fazer as coisas acontecerem. Conforme elas vão acontecendo, para quem é maior aqui, você começa a ir organizando e você vê que as coisas novas vão surgindo e elas vão requerer que você olhe para elas novamente. E você vai fazendo disso um ciclo. Cresceu, deu certo, padroniza, legal, tá funcionando. Então a gente pode fazer uma coisa nova agora. Fez essa coisa funcionar, deu certo, padroniza, deixou o processo claro, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe quando tem que fazer, o que fazer, como fazer. Legal. Aproveita, gera aquela fonte de renda novamente, cresce, e aí você vai expandindo com mais leveza do que você tentar fazer tudo junto, tudo ao mesmo tempo, você ser decisor de tudo, você tomar conta de tudo, porque com o tempo isso não é sustentável e você vai acabar pirando no processo. E o que a gente quer aqui, de fato, é usar a ferramenta para simplificar. Ui, a gente teria umas coisas, mas eu vou parar por aqui. E tem um último slide que eu queria compartilhar com vocês. Só stop sharing. Deixa eu compartilhar a tela. Tarará. Ah, tem um slide que eu não fiz, gente, mas eu queria só compartilhar com vocês antes de eu compartilhar o último. Tomem cuidado, que seria um slide assim de tomem cuidado. Tomem cuidado com aquelas pessoas que falam assim: o esquema é errar rápido, faz rápido, erra rápido e tenha resultado rápido. Calma, porque às vezes você não está tendo o resultado porque você está errando muito, só que você não está percebendo. Por isso a importância do chat. Segundo, o processo, você não cria um processo para seguir o processo. Você cria o processo porque você já está fazendo, a coisa está acontecendo, só que você percebe que ela pode ser otimizada, que ela pode ser melhorada. Você cria um padrão para ela e ela vai ir funcionando. Não é você que tem que se adequar ao processo, é o processo que tem que adequar à sua necessidade. A hora que você conseguir entender isso, aí você trabalha em melhorá-lo. Por quê? Muita gente perde tempo fazendo o processo perfeito que não funciona. Faz funcionar, gente. E aí você vai melhorando no caminho.
do que você querer fazer as coisas mais perfeitas do mundo e ficar parado para sempre, porque isso daí não vai acontecer. E aí você vai pensar, ah, mas fulano me falou que eu tenho que fazer A, B, C. Mas porque não sei o que tá funcionando? Não tá funcionando? Então procura a forma que você consegue fazer funcionar. Existem sim processos já estabelecidos no mercado? Existem. Mas, para eles chegarem até esse momento que você fala, é assim que funciona, isso daqui dá tudo certo, etc, etc, foi muita validação. Como é que você age nesse meio do caminho? Eu conheço muita gente que é muito boa de vender de boca, gente. Vende assim, conversando, vende muito bem. Não anota num sistema, não sabe o que vendeu, não sabe quanto vendeu, fez desconto, não sabe se o desconto cabia no caixa, não cabia no caixa. Então, a gente, primeiro, a pessoa conseguiu vender? Show de bola! Ela tá vendendo muito? Melhor ainda. Agora vamos olhar por que que não tá fechando a conta, vamos olhar por que que a coisa não tá funcionando. Não quer dizer que você tem que ser descuidado, eu não tô falando para você ser desleixado, mas você tem que conseguir fazer o seu caminho inteiro de ponta a ponta e depois que você consegue fazer isso, você vai aprimorando no processo. Não se engesse por conta disso. Por último, só o meu último slide que eu gostaria de compartilhar, que é do meu um dos meus mestres na vida, que é de fato, organização é sinal de evolução, gente. Quanto mais vocês conseguirem crescer e depois de crescer e organizar, vocês vão ver que vocês vão evoluir muito mais. Porque tudo isso é um processo de consciência que você vai criando no meio do caminho. E Cíntia, novamente, Cíntia, Data, Juliana, por ter me convidado. Foi uma honra estar aqui. Foi muita coisa, gente. Mas vai estar disponível depois para vocês assistirem de novo. E eu me coloco à disposição para dúvidas. Vocês podem me procurar no Instagram, Alessandra Misura, tudo junto. Que eu me coloco à disposição para olhar para o processo de vocês, ajudar. Eu sei que cada empreendedor tem o seu momento, cada empreendedor tem a sua dificuldade. E às vezes a ajuda é só qual é o melhor prompt que a gente pode escrever no chat GPT. Às vezes é olhar com mais carinho para você mesmo dentro do seu negócio. Júlia, ai, obrigada, falou Paola, que bom. Ale, Daniele, também. Ale, eu queria tirar uma dúvida, né? Eu estou começando meu negócio agora na parte de consultoria de hospitalidade, atendimento de processos. E eu queria saber qual dica você tem para quem está começando agora, se tem algum prompt, assim, eu só tenho um cliente no momento, né? Mas eu queria começar uma coisa organizada, para depois eu não me perder na bagunça. Show. Juliana, eu tenho alguns prompts para você que vão ajudar, tá? Eu não tenho uma coisa escrita aqui para te dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mas observa o seguinte: você já tem um cliente. Cara, maravilha, você já está vendendo, isso é muito bom. Primeira coisa, estuda o que você fez para vender para esse cliente. Observa também quem é o seu cliente, né? Não só esse cliente para quem você vendeu, mas para quem você está vendendo. E a hora que você entender para quem você está vendendo, você vai chegar para o chat e falar assim: olha, eu sou uma pessoa com uma empresa começando agora, só tem eu. Seja claro nisso, né? Fala assim, ó, sou uma profissional com uma empresa pequena que só tem uma pessoa, né? Ou você pode colocar, eu sou dona do negócio, estou fazendo tudo nesse momento. E eu preciso de, aí você vê o que é eu preciso de. Qual é o seu negócio, Juliana? É uma consultoria na parte de atendimento e processos dentro da hospitalidade, né? Voltado para a parte da hospitalidade. Tudo bem. Então, podemos colocar consultoria de hospitalidade, só para ser curtinho aqui. Isso. E qual a sua maior dor referente a isso? Você já tem um cliente? Então, tem alguma Sim, coisa aí? eu já tenho cliente. A dor desse meu cliente em específico era a parte de falta de organização em todos os processos, desde vendas até atendimento, né? Mas principalmente a execução dentro da clínica, porque é uma clínica de estética. Então, Uhum. problema ali da execução, do atendimento da recepção, do atendimento até das próprias meninas da estética ali, de comunicação com o cliente.
E o que que você precisa organizar no seu negócio? Dentro do meu negócio, eu preciso organizar ali principalmente os meus processos da mentoria, né? A gente já começou a mentoria, mas eu sinto falta de ter mais um cronograma, qual o caminho que eu tenho que traçar para poder chegar no final, sabe? Poder desenvolver cada projetinho dentro da mentoria no total. Perfeito. Então, você vai começar com o prompt, né? Já falando para o chat. Chat, estou trabalhando sozinha numa consultoria, barra mentoria para o ramo hoteleiro. Já tenho um cliente. O meu produto é uma mentoria de não sei quantos encontros, né? Mas você coloca uma mentoria de tantos encontros. Esse cliente tem essa dor, essa dor, essa dor, e ele está buscando chegar nesse lugar. Dentro dessas sessões, o que é recomendável trabalhar, o que é essencial, que não pode não ser falado dentro disso aqui. E se você já tem uma estrutura, porque se você está vendendo consultoria ou mentoria, quer dizer que você já tem know-how no negócio. Então, às vezes, o que vale é você fazer um pouco mais comprido, mas colocar. Eu sei que tem que ser tratado. Isso. Você coloca os tópicos que você vai falar, porque você já domina o assunto. Você coloca esses tópicos aqui. Me dê uma organização disso. Tem alguma coisa aqui que eu não deveria comentar, seja porque não é o momento, ou porque não abrange o escopo, ou tem alguma coisa que eu precise, tem alguma coisa que não deve ser falado, ou o que dentro desses pontos aqui ainda não foi falado, que precisa ser falado e é essencial. Porque o chat ele vai te trazer uma estrutura. Se você colocar o número de encontros, eu não sei como você definiu o contrato, não precisa entrar nisso. Mas se você definir o número de encontros, você vai colocar lá, ó, para X encontros. E o chat vai te passar o que tratar em cada encontro. Às vezes, se você, dependendo da base que você usar, você pode pôr lá, usando a metodologia XPTO, ele te dá as ferramentas, ele te fala perguntas essenciais, ele te mostra o que que você pode fazer para que você consiga chegar lá e te entregar resultado. Ah, a Ju caiu? Eu Perfeito. tava... Não, deu. eu tô aqui. Não, perfeito, muito obrigada. Pessoal, quem mais tem? Não, a Débora trouxe. Gostaria de saber se existe algum framework para mapeamento de processos de time. Show, Débora. Existem frameworks diferentes no mercado. O PMI tem vários frameworks, inclusive eles estão com. Tem algum curso disponível deles free. Você pode pesquisar na internet que eles fizeram isso esse ano, se eu não me engano. E você pode observar também dentro do seu time qual é o processo que ele está seguindo e o que não está funcionando. Você quer falar um pouco mais sobre isso, Débora? Só para eu conseguir ser um pouco assertiva, porque passou bastante coisa aqui na minha cabeça sobre isso e eu quero não abrir muito para, não quero abrir muito, eu quero ser mais focada na tua pergunta. Tá, eu posso falar. Eu não abri o microfone antes porque tem duas pessoas aqui na sala falando. Fica tranquilo. Mas é um time novo que, que é um serviço novo da empresa que a gente está oferecendo, com pessoas da empresa que são alocadas para esse novo time. E aí a gente precisa desenhar um fluxo para ser entregue de uma melhor forma, né? Porque são pessoas de diferentes times fazendo diferentes coisas. É, Então eu queria algo que me desse uma clareza do que a gente pode do que está sendo feito, do que não está legal, do que pode melhorar. Acho que é Uhum. mais em relação a isso. Tá, Débora, me tira só uma dúvida. Essas pessoas são cargos completamente novos, com funções completamente novas, que nunca passaram pela empresa antes, apesar de estar em áreas diferentes, ou são pessoas que estão vindo compor um time, que o time já existe, a função já existe e está vindo crescer, ampliar esse escopo. São pessoas que já fazem parte da empresa, mas a área é nova e as pessoas nunca fizeram esse novo, nunca trabalharam nesse cargo. Show.
Então, um framework muito bom, o framework do PMI, porque ele faz exatamente essa estabilização de processo, tá? É bem legal você conferir, dar uma conferida nele. Procura depois PMI no Google que vai te mostrar. Se você jogar no próprio chat também, e lembrando que o chat é um acelerador, você pode colocar para ele, eu tenho uma pessoa nova na equipe tal. E aí você precisa descrever qual é a equipe, qual a função dessa pessoa e o que é esperado que essa pessoa cumpra. Você fala, ó, eu tenho isso aqui, essa pessoa ela tem que fazer isso aqui, e uma coisa que você pode adicionar no final é, eu preciso que essa pessoa ela esteja apta dentro do cargo, ela já esteja ali. Eu colocaria apta no cargo, mas deve ter uma terminologia melhor. Me manda uma mensagem depois que eu encontro essa. Eu vou fazer um teste e eu te mando de prompt. Mas aí você pode falar, você precisa que essa pessoa esteja de acordo com o cargo, porque a gente tem uma expectativa de rampagem da pessoa, né? Depende do cargo, depende da pessoa, de 30 dias a 90 dias. Você pode colocar, eu quero saber o que precisa ser feito dentro do processo dela. Lembrando, se o time já opera, você precisa colocar ela para operar junto com o time, né? Ela tem que entrar no contexto do time. Então, quais são as ações do processo de onboarding de uma nova pessoa no time que faça com que ela esteja apta em executar uma tarefa tal como esperado dentro de 30 dias? E o que o chat vai fazer é te gerar um passo a passo para você conseguir dar atividades dentro do processo que você tem para conseguir fazer com que essa pessoa consiga ali estar tá entregando dentro do esperado do teu tempo. Mas aí você precisa só tomar uma atenção também com qual é o tipo de pessoa. Que às vezes algumas pessoas elas são mais processuais, outras pessoas aprendem ali absorvendo o dia a dia. Então quando você olhar se o seu processo está ali já mapeado e você mostrar para ela, ela vai entender que ela tem que ser aquelas etapas. Só que o tempo de aprendizado dela também tem a ver com o tempo dela. Se o seu processo já tiver mapeado, legal. Se ele não tiver, mapeia ele e depois demonstra para as pessoas. Demonstra primeiro para as pessoas do time, porque quem sabe melhor o processo é quem está no time. E depois você coloca essas pessoas junto para elas aprenderem. Você pode até colocá-las junto, mas pedir para elas deixarem primeiro os seniors, né, as pessoas que estão lá envolvidas, mostrarem o que é feito. Depois, algumas delas às vezes podem trazer sugestões, mas é importante que elas aprendam com quem está lá. Perfeito. Obrigada. Mas eu vi, gente, caso contrário, novamente, muito obrigada, porque foi muito bom estar aqui com vocês. Lu, você que tem uma empresa de semijoias, tem alguma dúvida? Né? Oi, pessoal. Oi, Alessandro, mais uma vez te vendo aqui. Não, eu entendi, eu prestei bastante atenção, achei muito interessante. Inclusive, eu faço muito essas perguntas, né, no chat GPT, e às vezes aparecem assim, dentro do texto, aparecem palavras com acentos diferentes. Por exemplo, se eu for escrever vamos dizer, disponível. Aí ele não coloca o acento correto, né? Ele coloca o acento, às vezes, ao contrário, e acento circunflexo. E aí, às vezes, eu tenho que ficar tentando várias vezes para poder o texto ficar correto. Isso tem alguma coisa que você ajude? Ô, Luzeni, você está falando de quando você escreve para ele ou ele está respondendo errado para você? Quando eu peço para fazer um texto, aí eu coloco lá, né, o que que eu quero, aí eu coloco a logo, coloco o que eu quero, a foto, e aí na hora da resposta do texto, aí vem olha, eu levo um tempo, às vezes um tempo pedindo novamente, novamente, às vezes eu escrevo outro, peço novamente, faço novamente a pergunta, e ainda assim aparecem palavras com acentos diferentes, né? Aí às vezes eu até desisto daquele conteúdo e vou fazer outra coisa. Existe É, alguma coisa que a gente tenha que escrever para que esse texto venha corretinho?
Eu não passei por esse problema. É interessante saber. Teve uma vez que teve um colega meu que teve um problema, não foi esse, mas resolveu com um Ctrl Shift R. Aí eu vou pedir pro pessoal mandar para você depois, tá? Que aí eu falo assim, ah, faz isso aqui, porque aí às vezes é um problema que ele está tendo na sua máquina por conta de uma configuração. Então, um negócio muito técnico, tá? Mas aí você faz isso, funciona. E uma coisa que às vezes pode, eu não sei se vai funcionar, mas é o que eu tentaria, tá? Eu colocaria o texto e eu falaria assim: coloque o texto exatamente da forma como eu escrevi, para forçar ele a exatamente copiar suas palavras e colocar lá. Porque a inteligência dele é ler aquilo que você colocou, interpretar para poder te entregar. Então, se ele está tentando ler o texto e colocar, ele pode fazer alguma interpretação. Se ele não está, se você colocar para ele, coloque o texto exatamente desse jeito, né? Copie exatamente o texto informado, respeitando regras da língua portuguesa, né? Regras da língua luso-brasileira, né? Para colocar assim, cara, para respeitar isso aqui, respeitando a acentuação, respeitando pontuação. Porque se você der para ele o comando de eu quero que você copie e cole, aí ele não vai interpretar que ele tem que entender o texto, ele vai interpretar copie e cole. É, Eu não muitas, tenho certeza se vai funcionar, é o que eu tentaria. muitas vezes, quando acontece isso, eu coloco exatamente isso que você está falando, mas eu coloco, por exemplo, respeitando a língua portuguesa. Eu acho que isso pode estar dando uma Hum, confusão, ao invés de colocar portuguesa, eu teria que colocar língua brasileira, talvez. isso eu te falo com conhecimento de causa. Às vezes você coloca a língua portuguesa e ele confunde com português de Portugal. Então, às vezes, Agora, português do Brasil. sim. Eu não sei o que que precisa, mas às vezes dá essa confusão. Uma dúvida, eu acho que você não vai saber me responder, mas você sabe se a configuração do seu chat GPT está para português do Brasil? Olha, na maioria das vezes, os textos, eles saem corretos. Mas às vezes acontece isso, né? Como eu tenho o chat Pro, talvez eu tenha que, de repente, dar uma baixada e depois colocar novamente. Pode ser que isso funcione também, né? Pode, pode. Tudo é válido no chat. Aí depois eu te mando o comando certinho, que como eu falei, é um negócio técnico, mas resolve muita coisa. Obrigada, gostei muito do seu conteúdo, anotei um monte de coisa aqui. E algumas coisas, assim, eu faço, algumas coisas erradas eu faço e foi muito bom. Obrigada. Ai, que bom. E não tem nada de errado não, Luzeni. É uma coisa que a gente está aprendendo o tempo todo. Gente, não tem nada mais certo do processo do que ele funcionar para você. O pessoal pode falar que o processo está errado. Está funcionando para você? Meu bem. Eu vi que o Hugo tinha levantado a mão, não sei se ele desistiu. Depois, ele disse depois, tudo bem. Pessoal, só Depois. para avisar Então tá. vocês, para vocês não estranharem, o meu Instagram, que a Daniele postou aqui, vocês vão ver a minha página de mentora de relacionamentos. Não estranhem, sou eu mesma. É só porque é o Instagram que eu tenho utilizado. É isso. Todas as palavras para cá. Ó, muito bem, e, inclusive o seu case, o Ale, na data eu falei, e aí só para o time da data saber, ela que impactou 23 milhões de pessoas, chegou em 23, né? Em um mês, orgânico, então assim, a Ale realmente tem vários cases de sucesso. Ale, obrigada pelo conteúdo, assim, até trazendo, eu gostei muito do conteúdo que você trouxe, você abriu para mim, assim, a gente já vive a dor de empresa em crescimento, que a gente priorizou receita, 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 mas a gente está começando a crescer onde processos torna tão importante. Então, né, a forma que você trouxe, o exemplo que você deu ali da joalheria, se abriu para mim de, nossa, vamos desenvolver, né, para que isso não vire uma barreira de crescimento no futuro. Então, antes de trabalhar e ter a minha empresa, eu só trabalhava em grandes corporações que já tinham os processos definidos. E aí, assim, ver na sua, né, no seu treinamento agora como você aplica, foi bem legal.
E assim, né, eu sei que você é uma profissional na área de tecnologia muito reconhecida, com muito sucesso, então obrigada por compartilhar esse conhecimento que você está ali no dia a dia da tecnologia e às vezes a gente não para pensar que a gente tem um conhecimento tão único, tão especial. E eu vi assim muitos usos, até adorei quando você trouxe o exemplo da joalheria e a Luzeni estava aqui, porque eu falei, nossa, que ótimo, porque aí, né, uma coisa que ela vai conseguir visualizar, mas mesmo para gente que está ali, igual a Deb trouxe, desenvolvendo novas áreas, pensando em novos processos, realmente faz muito sentido para a gente estruturar para a data poder crescer e crescer de forma organizada, com clareza ali do quem, quando, como. Então, assim, gostei muito. Obrigada. De nada, Cíntia. Novamente, obrigada. Foi uma honra estar aqui com vocês. E, gente, mais alguma dúvida? Que senão encerramos. Bom, pessoal, Aí, já que ninguém tem nenhuma dúvida, quero agradecer imensamente a Lê por disponibilizar esse tempo para trazer conhecimento para gente. Foi muito incrível a Lê. E eu aproveito também para deixar a nossa NPS. Por favor, respondam e avaliem, porque a gente vai trazer conteúdos cada vez mais encantadores para vocês. E escrevam tópicos que vocês tenham intenção, assim, de dúvidas que vocês gostariam que a gente trouxesse. A gente realmente tá estruturando mesmo. Gente, muito E obrigada. esse, para você que assistiu a gravação, obrigada. Compartilha com o nosso time qualquer dúvida que você tiver e até o próximo treinamento.